Senhor Deus e Pai, entramos na Tua presença nesta tarde de hoje, Senhor, entregando a Ti essa escola dominical, Senhor. Cada palavra que vai ser dita aqui neste momento, que o Senhor venha trazer refrigério aos nossos corações, trazer alegria à vida de todos que estão ouvindo, Senhor. O aprendizado, Senhor, nos dê sabedoria, discernimento, para que a gente possa entender cada palavra e não permita que o diabo venha roubar nenhuma palavra que venha entrar no nosso coração, para que nós possamos ter uma vida plena e digna na Tua presença. Obrigada por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer. Obrigada por essa família, obrigada pelas nossas vidas na comunhão com os irmãos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem feito milagres em nosso meio. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Prezados, boa noite para vocês todos. Eu fico feliz pela possibilidade de estar realmente trazendo de novo, né, a nossa escola dominical. O nosso querido pastor e apóstolo Marcelo Spalaruto nos solicitou que fizéssemos essa gravação. Então o Marquinhos aqui, o irmão Marquinhos, que é o diácono da nossa igreja, está efetuando essa transmissão para vocês. Tá? Então estamos aqui satisfeitos. Vamos apresentar para vocês hoje Igreja Ressurgindo das Trevas das Sombras para a Luz. É que nós vamos mostrar agora para vocês, que é um comentário bastante atual, porque esse comentário vai falar muito a respeito do que nós estamos passando agora, essa pandemia. O porquê da pandemia. Muita gente está perguntando por quê? O que Deus deixou? O que está acontecendo? Ele não podia interferir. Tem muitos irmãos, inclusive irmãos nossos na fé, que já passaram para o Senhor. Então a nossa mente tem assim, solicitado, pedido a Deus encarecidamente que Ele venha nos mostrar o que está acontecendo. Então nós hoje estaremos falando esse assunto. O título é Igreja Ressurgindo das Sombras para a Luz. Então a primeira coisa que nós temos que pensar é vigiar e orar. É o tema, vigia e ora. Vigia e ora, por quê? Então vamos falar por quê. O que aconteceu para que uma igreja entrasse em declínio? O que acontece quando a igreja entra em declínio? O que deve ocorrer para que Deus restaure a igreja? Bom, mas será que a nossa igreja realmente está declinando? Será que, no modo geral, a igreja não é mais aquela que era logo no início, quando os missionários chegaram ao nosso país e vieram trazer o evangelismo, vieram trazer os dons, as visões, as revelações? Será que a nossa igreja está diferente? Bom, na antiga aliança, aconteceu na época do sumo sacerdote Eli, que tinha 22 filhos que eram bastante devassos, né? Eles eram pessoas que tinham relações com as mulheres que vinham trazer ofertas na porta do tabernáculo. Está escrito em 2 Samuel, capítulo 2, 22. Então, a palavra era rara naquela ocasião. O povo não sabia o que fazer. E Ana foi remanescente naquele período. Todos conhecem a história de Ana, que era, antes que a lâmpada de Deus apagasse totalmente, ele chamou Samuel, que foi um dos mais puros ministros. O que foi? A Ana era estéril e ela pediu a Deus que desse um filho. Se desse o filho, ela prometeu que entregaria ao sumo sacerdote para viver junto ao sumo sacerdote, aprendendo o que ele sabia, e foi o que aconteceu. Então Deus pacientemente esperou que Samuel crescesse para poder assumir o cargo de Eli. Isso também aconteceu na época da igreja. Deus chamou Martinho Lutero. E o Vale de Ossos Secos, que era uma igreja daquela época, nós vamos mostrar isso para vocês, a igreja adquiriu vida. Como Deus restaurou a verdade na igreja? É a pergunta. A perda da verdade é descrita no livro de Joel. Então, em Joel capítulo 1, a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi, vós, anciãos, escutai todos os moradores da terra. Porventura isso aconteceu em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais? Ele pergunta. O que ficou do lagarto, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, o locusto comeu. E o que ficou do locusto, o pulgão comeu. Despertai-vos, bêbados, e chorai, gemei todos que deveis vir por causa do mosto, porque tirarem da vossa boca.
Lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de alimentos, a libação da casa do Senhor, os sacerdotes ministros do Senhor estão entristecidos. O campo está assolado, a terra triste, porque o trigo está destruído e o moço se secou e o azeite acabou. Queridos, Deus costuma perguntar principalmente a liderança da igreja e também ao povo o porquê dos acontecimentos. As coisas não acontecem, Deus faz e acabou, ficou por isso. Não, ele pergunta, vocês não estão vendo o que está acontecendo? Não estão vendo que eu estou permitindo que isso aconteça? Pois bem, em Joel capítulo 1 ainda, versículo 16, ele diz assim, porventura o mantimento não está cortado diante de nossos olhos, a alegria e o regozijo da casa do nosso Deus. Os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, secou o trigo, como gema do mal, as manadas de gado estão confusas, o fogo consumiu os pastos no deserto, a chama abrasou as árvores do campo, os animais do campo bramam a ti. Foi o que aconteceu nessa época. Simplesmente aconteceu. Então, não apenas fico sujeito ao castigo, mas a criação e as necessidades do povo devido ao pecado, ao mantimento, animais e água, etc. Então, às vezes nós imaginamos que o que nós estamos fazendo vai nos atingir só nós, mas não é. Conhecemos na história de Deus uma época em que Davi, ele fez a estatística do povo, queria saber quantos soldados ele tinha, quantas pessoas eram o povo, enfim, ele quis dar uma ideia de quanto ele tinha de gente para poder ir à guerra, e Deus disse, não faz, através do sacerdote, e Davi fez. Então o anjo do Senhor foi lá e começou a ceifar a vida de muita gente. Davi, vendo aquilo, se arrependeu, Senhor, eles não têm culpa, a culpa é minha. Ou seja, por culpa do rei, o povo sofreu. Então, às vezes, por culpa dos dirigentes, o povo sofre. Muito bem. Dando continuidade, as consequências da insensibilidade. Eu dei esse título porque eu vejo que algumas pessoas estão completamente insensíveis. Não estão percebendo as coisas em volta. As coisas estão acontecendo, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão indo embora, pessoas queridas. Eu tenho agora um colega de empresa, que eu já estou aposentado, mas esse colega morreu recentemente, semana passada, e foi extremamente triste a morte dele, e as pessoas estão indo embora, e as pessoas estão, não, isso acontece, coisa e tal, será que acontece à toa? Será que estamos sendo insensíveis? Vamos falar aqui acerca do que significa, qual é o que Deus faz. Em geral, o castigo é trazido por um agente. No caso aqui, o gafanhoto tem as suas diferentes fases de destruição. Quando a primeira vez que eu li na Bíblia, falando sobre o gafanhoto, eu achava que eram vários tipos diferentes de insetos que estavam causando aquela destruição. Não é. É o mesmo gafanhoto, só que em diversas fases da vida dele. E aqui, o gafanhoto cortador é uma lagarta, que em hebraico é o gazan, que vai aparecer poucas vezes na Bíblia. A lagarta é chamada de roedora ou descascadora, porque ela corta as folhas da planta. Então ela vai cortando. Então, a pessoa, mas foi uma lagartinha, coisa e tal. A lagarta ainda pequena se abriga na lavoura, corta o fruto, comendo uma parte, fazendo com que estrague, e o agricultor não colhe o fruto por completo. Então, eu moro em casa, aqui tem lagarta. De vez em quando eu vou lá com inseticida, acabo com essas lagartas, porque eu sei que se deixar proliferar, acaba com a planta. Então, começou, tem que dar um fim, cortar o mal pela raiz. Esse é o cortador. Depois do cortador, quem vem? É o migrador, é gafanhoto também. Tá? Essa palavra gafanhoto é arbe, que é o gafanhoto quando está na fase de crescimento. Então ele viaja em bandos, ele vai aquela revoada de insetos em busca de alimento. É uma palavra mais comum ao esse inseto, que é usado 24 vezes na Bíblia, é o migrador. Ele representa a fase migratória, ou seja, ele vai espalhar um rastro de destruição, pois quando acaba de comer em um lugar, logo passa para outra plantação. Então ele chega numa área, ele cobre aquela área, devasta a área, acha pouco, vai para a área seguinte, assim eles vão e vão destruindo por completo. Aí já começa a pessoa, então, começa a ficar preocupado, porque a lavoura está sendo destruída. Então muita gente, tudo bem, depois vem uma chuvinha, melhora, coisa e tal,
É assim mesmo? Aconteceu pior lá na África, coisa e tal? Será? Vamos para outra fase do gafanhoto, que é a locusta. É o chamado Ielek, que é a fase adulta e reprodutiva. Nessa fase o gafanhoto se alimenta muito mais porque ele precisa colocar seus ovos na lavoura. As fêmeas vão colocar os ovos. Então nessa fase ela come muito, é como se fosse uma mulher que espera a criança, ela sente muita fome porque ela está nutrindo aquele ser que está dentro dela. Então esse gafanhoto ele é voraz. O nome devorador se refere ao poder de consumir a plantação em pouco tempo. Essa é a locusta. Ah, gente, vai ver a locusta, comeu muito, mas eu acho que daí vai melhorar. Será? Veio agora o pulgão. O pulgão é a quarta palavra usada para falar de gafanhoto destruidor, que é o chazil em hebraico. Refere-se ao filhote que eclodiu os ovos deixados pela locusta. Então aqui estão os ovos que ele está depositando na planta e agora o pulgão fica na lavoura e suga a seiva, podendo matar as plantas com uma espécie de ferrugem em seus galhos e folhas. Não é só a folha, o galho também. Além de ser uma nova geração de gafanhotos que continua destruindo as plantações. Nessa fase, o agricultor procura agir de forma preventiva para proteger a sua lavoura, então ele não botar inseticida. Mas vocês estão vendo que aquilo que está acontecendo numa fase pequena, depois começa a aumentar. Será que nós temos exemplo disso na nossa história? Muito bem. O processo no início parece influenciar pouco a lavoura, mas no final o estrago é grande. Vamos ver aqui. A lagarta come pouco, porém os estágios finais são comprometedores e posteriores do inseto. Se passa desapercebida da lugar ao gafanhoto. Se a gente não combate a lagarta, vê um gafanhoto que vive nas folhas mais ternas e vai de um lugar para outro. Depois vem a locusta, que é maior ainda, e vai comendo as folhas, perfurando a casca. Ela não só fura as folhinhas, vai comer a casca. E na última fase o pulgão, que come tudo, casca, árvore, fruto, toda a vegetação, e a pessoa passa fome. Bom, a pergunta é essa, por quê? É algo que vai passar? Não, acho que vocês estão exagerando, não é bem assim. Isso acontece, as plantações se renovam, né? Porque vem uma nova chuva. Além do mais, eu sou jovem, sou os idosos que são afetados e não resiste, sinto muito, mas tem que vir a geração nova. Os idosos vão se ceifar, eu que sou jovem, coisa e tal, não você. Será? Bom, nós temos um exemplo que é muito bom, eu gosto muito de dar esse exemplo. Durante a Primeira Guerra Mundial, o foco estava no número de soldados que morriam. Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, de 1914 a 1918. E também na destruição das nações beligerantes. Se pensava também que duraria pouco. O que eles chamavam de pouco? 1, 2, 3 anos? A guerra durou 4 longos anos, de 14 a 18. Então não foi bem como pensava. Vamos lá, nós temos boas armas, vamos destruir o inimigo, vamos voltar para casa, e eu vou me casar com a minha esposa, eu vou ter uma nova esposa, vou ter muito filho, coisa e tal. 4 anos. 4 anos. Imaginava-se que quando findasse a guerra se reconstruía novamente a paz e voltaria. Não foi o que aconteceu. O Império Otomano se fragmentou. A Alemanha humilhada, que se vingou dos vencedores, fez com que surgisse o nazismo, depois que veio da origem da Segunda Guerra Mundial, 21 anos depois. O lado positivo em vista do desastre seria que as nações dali em diante não iriam mais querer guerrear. Seria mesmo? Será que não vão querer guerrear? Morreu tanta gente. 21 anos depois estouraria a Segunda Guerra Mundial. Então não tomaram jeito. E foi pior. Então nós temos aqui, o maior problema acontece quando a pessoa não vigia e pensa que o perigo não é tão grande que está vindo exagero. Será mesmo? Forças beligerantes da Primeira Guerra Mundial. De um lado tinha as forças da aliança com a Alemanha, a Áustria-Hungria, o Império Otomano e a Itália. Do outro lado, as forças da Entente. Reino Unido, que é a Inglaterra, França, Rússia e Estados Unidos. Eles estavam brigando. Consequência direta, 10 milhões de mortos. Fim da Belle Époque.
a bela época, que era chamada bela época, achava que estava todo mundo muito bem, todo mundo feliz, todo mundo contente, feliz, que agora tinham máquinas para produzir, inclusive armas de guerra, né? Derrocado dos impérios alemão, russo, austro-húngaro e otomano. Reformulação do mapa do mundo. Novas fronteiras. Tratado de Versalhes, baseado no revanchismo, criando ódio e outra guerra mundial. Então essas coisas foram terríveis para as nações. Bom, mas então, acabou a guerra. Morreu gente. Agora vamos reconstruir. Bom, parecia que a guerra só estava afetando os países que estavam em guerra, os países beligerantes. E que após isso ocorreria uma nova era de prosperidade e paz. A gente tem que ter um otimismo, mas não exagerado. Estima-se que a gripe espanhola tenha matado 50 milhões de pessoas, ou seja, 5 vezes mais que a Primeira Guerra. Ou seja, morreu muito mais gente na gripe espanhola do que na própria guerra. Inclusive no Brasil, minha avó faleceu com essa gripe espanhola. Ocorreu pela mutação do vírus da gripe atingindo a população mundial entre os anos 18 e 20. Então está muito semelhante ao que nós estamos vendo agora, com essa pandemia. É a mesma coisa. Afetava o sistema respiratório, nervoso, digestivo, renal ou circulatório da pessoa. Era transmitido de pessoa para pessoa, por tosse, ar, sistemas sanitários mundiais devido ao conflito, à Primeira Guerra Mundial. Ou seja, morria muita gente, eles não tinham como enterrar aquelas pessoas todas que morriam, eles não tinham condições de se tratar e morriam ali e ali, enfraquecia o organismo. Na época eles usavam muito aspirina, achando que a aspirina ia dar jeito, mas a aspirina aumentava de tal forma a resistência que o cara terminava morrendo. Não havia cura, as pessoas evitavam apenas ambiente populoso. Muito semelhante ao que está acontecendo agora com a Covid. A primeira onda atingiu Espanha, Portugal, Dinamarca, Noruega, Holanda, Suécia e Estados Unidos. A segunda onda, que foi pior, envolveu, além da Europa, Estados Unidos, a Índia, Sudeste Asiático, Japão, China, África, América Central e América do Sul. Bom, queridos, mas... E no Brasil? Isso está só afetando os países lá de fora, da Europa. E vem uma nova era de prosperidade e paz. Será? No Brasil, só se conhecia a doença pelos jornais. Não havia grandes preocupações devido à distância do conflito. Em setembro de 1918, a divisão naval enviada a Dakar, ao lado dos aliados, vitimou mais de 100 marinheiros, que foi o número de brasileiros que morreram na Primeira Guerra Mundial. Só aí foram 100, quando eles voltaram. A disseminação da doença atingiu os portos nordestinos, Recife, Salvador principalmente. Depois todas as cidades, incluindo a região amazônica. Houve esvaziamento dos centros urbanos para que as pessoas não ficassem juntas umas com as outras, elas ficavam afastadas. Mas muitos já estavam contaminados. No Brasil ocorreram 35 mil mortes. A gente pensa que não. Na capital, que era o Rio de Janeiro, morreram 12.700 pessoas, 5,3 mil em São Paulo, 1,25 em Recife, e em Porto Alegre, 1,3 mil pessoas morreram. Mas, então, como é que nós podemos alcançar a restauração? O que temos que fazer? O que nos resta fazer, uma vez que veio uma guerra, depois dessa guerra veio uma peste terrível que matou tanta gente? O que deveríamos fazer? Bom, vamos falar aqui o que aconteceu na igreja no ano de 1500. Voltando um pouco atrás. Foi uma época terrível, vou mostrar para vocês depois a sequência. Na qualidade de árvore, ela fora despojada de toda a vida. A igreja secou, irmãos. Por um lado, Joel torna-se o porta-voz da promessa de restauração de Deus, no sentido de restaurar tudo que havia sido comido. Joel era lá atrás. Então, havia uma promessa no livro de Joel. Deus já sabia pela presciência, ele queria acontecer lá na frente. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará a justa medida, chuva temporânea, e fará a chuva do primeiro mês, a temporânea ser outra. E as ervas se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e azeite, e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta. Ele prometeu isso.
o meu grande exército que enviei contra vós. Ou seja, não foi apenas uma peste que veio, não foi uma consequência de uma seca, mas Deus mesmo mandou. Ah, mas Deus é bom. Sim, Ele é bom, mas é necessário muitas vezes que Ele tome uma ação enérgica. Nós também somos bons com os nossos filhos. Amamos os nossos netos, mas tem hora que você tem que tirar o celular da mão dele, tem que dizer que não vai ver televisão, tem que ver que não vai ver mais coisas pornográficas. Tem que dizer não. Bom, e comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E meu povo nunca mais será envergonhado. Promessa. Bom, Lutero, no início do século XVI, era um jovem culto. E relacionado, ele era advogado, depois ele viu que aquilo ali não era direito para ele, foi para um mosteiro em busca de resposta. E chocou-se descobrindo que era uma pessoa indigna e pecaminosa. Tentando aplacar Deus, jejuou, flagelou-se, aquela chicotada no corpo, seguindo as boas obras que lhe foram sugeridas, porém não achou pai na alma dele. Frustrado, declarou que não podia amar um Deus que exigia tanto do homem. Com alguma esperança foi a Roma para se inspirar. E lá ofereceu muitos meios de indulgência, juntou-se a pessoas retas e viu. Ele era oferecido isso aí e começou a desconfiar que negócio existia indulgência. Um dia, subindo os degraus da igreja de São Pedro, rezando o Pai Nosso em cada degrau para se livrar do purgatório, perguntou a si próprio: quem pode garantir se isso é verdade? É assim que se cura. Aí as dúvidas persistiam. E ele achou que não estava certo, que não podia libertar. Então, quando ele leu o livro em 1517, ele leu o livro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Porque eu não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Pois justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito. O justo viverá na fé. E aí, meus queridos, ele encontrou aquilo que ele estava buscando. Ele viu que a palavra impressionou tanto. E ele falou que eu vou contar isso para toda a igreja, para que essas pessoas experimentassem a salvação pessoal, como havia acontecido com ele. E foi o que ele fez. Então, a igreja, embora ele tenha feito isso, as pessoas não receberam. As pessoas receberam os ensinamentos, mas a igreja condenou ele. Porque ele falou sobre outras doutrinas. Só Jesus era mediador entre Deus e os homens. As indulgências não significavam nada para Deus, só o arrependimento do cristão. E aí essa palavra arrependimento para nós é uma palavra muito importante. Deus quer que o homem se arrependa, não quer que fique pagando para a construção de igreja, não quer que fique dando dinheiro para A, para B ou para C. Deus quer que o homem se arrependa, recebendo pleno perdão e aproximando de Cristo através da fé. Negou que o Papa e o clero tivessem qualquer poder sacerdotal sobrenatural, reafirmando a doutrina do sacerdócio de todos os crentes. Nós somos sacerdotes, todos nós. Bom, negou que o Papa pudesse interpretar a Escritura, apenas ele. E também chegou a dizer que o cristão armado com a Bíblia era mais poderoso e tinha mais autoridade que o Papa sem Bíblia. Fero, cara. Quando a oposição se levantou em muitas partes contra o Lutero e companheiro, muita coisa já em termos da definição do doutrinária tinha sido feita. Ele pretendia levantar a defesa das Escrituras, mas com o tempo passou-se um novo credo e uma nova igreja. Aí houve a separação inevitável da igreja, que surgiu a igreja luterana e a igreja de Lutero. Mas não era o que ele queria. Então, queridos, nós falamos aqui dos gafanhotos, falamos da guerra, falamos de Lutero, que foi quando começou a haver uma separação da igreja que foi necessária. A igreja estava se tornando quase que um império. O Papa era como se fosse o dono da verdade, como se fosse um rei, e não era. E aí, quais são os caminhos da igreja na história? E eu queria mostrar para vocês. A fase apostólica, haviam sinais e maravilhas. No ano 30 a 100 depois de Cristo. Havia apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, havia amor, domínio, todos aqueles frutos do Espírito Santo de Deus, conhecimento, sabedoria. Depois veio outra fase, a igreja perseguida. Foi os mártires do Novo Testamento, do ano 100 ao ano 313. Havia apóstolos, profetas, todas aquelas coisas que havia, línguas, interpretações de língua, foi a igreja perseguida, sofredora, como existe ainda hoje. Depois, igreja imperial, Édito de Constantino, vitória do cristianismo. O
poder crescente da Igreja Católica Romana. Havia paz, bondade, fé, benignidade, longanimidade, alegria, fé, cura, etc. Depois a queda de Roma, o Papa ganhou poder sobre reis. E depois, Igreja Medieval. Queda de Constantinopla. Quando os muçulmanos atacaram Constantinopla, né, que veio, depois a origem foi através de Maomé II, eles conquistaram aquela região de Constantinopla, depois virou Istambul, e virou a capital da Turquia. E Wycliffe traduziu a primeira Bíblia para o inglês praticamente sem frutos para a igreja. Essa época é a época da apostasia. A igreja imperial e a igreja medieval. Foi a igreja seca. E foi muito tempo que isso durou, viu, irmãos? Depois veio a igreja reformada por Martim Lutero, que nós falamos para vocês, mas demorou muito. Vocês viram, de 313 até 1453, quando houve realmente a apostasia, foi de 1453 a 1648 com Martim Lutero, vem João Calvino, João Knox, e os protestantes ganham a Guerra dos 30 Anos, os Quakers, a igreja com poucos, ainda tinha poucos frutos naquela época. Logo depois vem a igreja moderna, o João Wesley, movimento de santidade, pastores, mestres, evangelistas, etc., paz, fé, amor, e vieram novamente os frutos, mansidão, domínio, os frutos do Espírito Santo de Deus. E aqui a igreja Pentecoste, a igreja restaurada, avivamento, em 1906, com dons de língua e os dons de curar. Mas o que nós estamos vendo hoje, o que nós vemos hoje, na Europa, pelo menos os países que eu conheço, você vê pessoas dentro de igrejas maravilhosas, com orquestra sinfônica, com quintetos, cantando corais, por isso, mas músicas pagãs e músicas normais. Muitas nações que são protestantes hoje, você vai às igrejas, fala sobre congresso, canta uma canção, fala uma coisa ou outra, mas não falta aquela coisa forte, falta aquela coisa poderosa dos frutos do Espírito Santo, das pessoas que querem as curas, das visões, as revelações, as profecias, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, falta. Então Deus, às vezes, que a gente chega, para essa correria, as pessoas trabalhando às vezes 12, 15 horas por dia, com 2, 3 empregos para ganhar mais, para comprar o carro do ano, para comprar um iate, para comprar uma mansão. E a família? E como é que estão as coisas? Será que está certo tudo isso? Bom, finalmente na restauração, foi a época final e a época que mais agrada a Deus, mas a igreja está saindo dessa esteira, desse caminho, Deus está tomando as suas providências. Então, qual o caminho para a restauração? O que devemos fazer? Quais são as nossas atitudes? O que nós temos que falar para as pessoas? Então, vamos falar sobre esse caminho aqui. Vigiar e orar. Porque se o camarada vigiasse a lavoura dele na hora que o gafanhoto chegasse, começasse a vir, ele não teria problema. Se ele orasse, Deus também acabaria com a praga. Não ser insensível à palavra de Deus. Não supor que o mal só acontece com os outros. Eu sou forte, eu faço academia, eu sou jovem, ou eu sou velho, já tenho 90 anos de idade, nunca tive uma doença, como de tudo. Será? Isso vai acontecer com os outros? Arrependimento enquanto há tempo. Tem muita gente que às vezes até sendo servos de Deus, estão em pecado e não se arrepende. E não sabe se vai viver até amanhã. Ser prudente. Se eu sei que um lugar é perigoso, tem bandido na rua, tem gente armada, tem gente com toques, por que eu vou passar por ali? Tem que ser prudente. Observar os exemplos da história. A Primeira Guerra Mundial nos mostra que aconteceu. Nós vimos a grande praga que aconteceu também com a gripe espanhola. Vimos agora o que está acontecendo com a Covid, as pessoas que estão morrendo, são milhões de pessoas. Não se conformar com o presente século. A palavra de Deus fala assim, não vos conformeis com o presente século mais, mas convertei-vos pela renovação do vosso entendimento. Tudo isso é o que nós queríamos falar para vocês, dizendo: o Senhor está conosco. E o Senhor vai nos dar aquilo que precisamos. E nós temos que orar pelo arrependimento dos nossos irmãos.
Orar pelo arrependimento das pessoas que não conhecem. Orar pelo arrependimento das pessoas que acham que basta. Não, eu entrego dízimo, eu vou aos cultos. Eu, assim, sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, eu ajudo a quem eu posso, quem eu não posso, eu não ajudo. Coisa tal. E não é isso que vai dar em nada. E a fé e o arrependimento são as obras que Deus quer que façamos. Deus não quer que a gente seja simplesmente um camarada quebra galho, um crente mais ou menos. É crente, mas sabe como é que é? Uma cervejinha no final da semana, uma cachaçinha, essas coisinhas pequenininhas e tal. Não, isso Deus quer, ou é ou não é, não pode ficar em cima do muro. Tem que decidir, é isso que Deus quer, arrependimento, oração. Nenhum de nós é mocinho, nenhum de nós é herói, nenhum de nós é perfeito, mas Deus quer que nós nos cheguemos a Ele com arrependimento, com submissão, com paz, com ousadia, com intercessão, com ajuda para as pessoas que precisam, mas sem alardear quem ajuda. Deus não quer essas coisas, Deus quer que a gente siga o caminho dele, que é um caminho de paz, um caminho de luz, um caminho de alegria, um caminho de poder, um caminho que vai dar vida às pessoas. Chega desse negócio de a gente estar correndo atrás da grana, do dinheiro. Deus quer de nós família. Deus quer de nós humildade, participação, mãos dadas. É isso que Deus quer. Que Jesus possa abençoar a vida de todos que nos estão ouvindo. E que a paz do Deus bendito seja com todos nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.